Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é o professor Ney Costa, professor da disciplina de ensino religioso, e por ocasião da nossa enorme, podemos dizer assim, missão de dar continuidade aos nossos estudos, a escola da qual você faz parte, faz com que chegue até você, né, esta videoaula, com o objetivo de trazer uma pequena explicação acerca do conteúdo que está relacionado com a nossa disciplina, a disciplina chamada de ensino religioso. Pois bem, como realmente esse distanciamento trouxe uma certa dificuldade de interação entre o professor e o seu aluno, o aluno e o seu professor, essa videoaula, de uma certa maneira, vai minimizar, diminuir esse distanciamento, dando a você condições de se aproximar do seu conteúdo. Pois bem, esse já é o nosso segundo vídeo para tratar daquilo que nós podemos chamar de temática, né, desse primeiro bimestre, né, as leis naturais, né, e do universo e suas relações com o sagrado. De que maneira o mundo natural, o planeta Terra, o Sol, de que maneira o homem se relaciona com o mundo sagrado, né? Essa, na verdade, é a temática da qual nós trataremos. De acordo com o texto anterior, vimos de forma resumida os seguintes tópicos. Primeiro, as leis divinas regendo o mundo natural e a descrição de algumas leis naturais. Dessa forma, cabe-nos refletir sobre a nossa existência e das demais pessoas em sociedade, a partir da visão religiosa, e extrair as suas contribuições à nossa vida humana e as suas múltiplas esferas de manifestação. Ok? Pois bem, de que maneira nós podemos observar, né, essa relação entre as leis naturais com as leis sagradas? Vejamos, uma lei natural da esfera do espaço físico, né? Isso aqui obviamente, simplesmente é um canetão, né, um piloto que nós utilizamos, e se eu soltar ele agora, né, a única coisa que nós podemos observar é o seu movimento de queda. E que movimento? E por que esse movimento acontece? Porque já foi descoberto a existência de uma lei, a lei da gravidade. É uma força que atrai os corpos para o centro da Terra. Pois bem, então, se essa lei ela existe na esfera do mundo físico, também existem outras leis na esfera do âmbito moral de cada ser humano. O texto a seguir nos diz o seguinte: essas leis representam a forma como o ser divino, e quando eu falo ser divino, eu falo de um ser cujo poder, ou dos seres cujo poder foi suficiente para criar o mundo e tudo aquilo que existe no mundo. Quando nós falamos em um ser divino, embora esteja no plural, ele se refere a todo ser criado como Deus, ou como os deuses. Ok? Essa é o significado dessa expressão. Como este ser divino, ele organiza a sua criação e as suas criaturas, do ponto de vista físico e moral. A primeira lei é a lei da adoração. Nós temos 5 aqui, das quais vamos tentar detalhar um pouquinho de cada. A lei da adoração. Todas as culturas sempre tiveram algum tipo de adoração à divindade. Isso significa o sentimento, aqui não está a letrinha O, mas significa o sentimento de reverência a Deus, que ele é inato, ok? Que o sentimento de reverência a Deus é inato, ele já nasce com cada ser humano. Então existe uma lei, assim como a lei da gravidade, ela atrai os corpos, os objetos para o centro da Terra, a lei da adoração atrai o ser humano a quem? Ao ser divino. Mais uma vez, o ser divino, embora esteja no plural, não tem a ver com o ser da religião A, B, C ou D. É o ser que se crê como sendo ele Deus, ou os seres que se creem como sendo deuses, sendo eles responsáveis ou responsável pela existência do mundo. Ok? Então a lei da adoração é uma lei que faz com que a maioria das pessoas tenha atração para buscar aproximação com esse poder maior. A segunda lei é a lei da reprodução. Sem reprodução, não haveria continuidade da vida. Por isso a união entre o homem e a mulher é fundamental para a fundação de uma família. É uma das coisas mais importantes e sagradas. É a lei de Deus e uma lei natural, né?
a própria dinâmica da vida humana, ela para ter continuidade, para que a raça humana não entre em extinção, é necessário que haja o quê? Que haja a reprodução da espécie. Tanto isto se observa nas religiões, como também se observa no mundo natural. É uma lei. Tá? A lei da sociedade. O ser humano foi criado para viver na companhia dos outros seres humanos. Só vivendo com os outros é que aprendemos a maior das leis divinas. Na convivência com os outros, na lei da sociedade. Qual seria? A lei do amor. Né? Então o homem sente a necessidade de estar próximo a outros seres humanos. Então, assim como a lei, mais uma vez, a lei da gravidade, tá? Ela atrai os corpos para o centro da Terra. A lei da sociedade faz com que os homens se aproximem, né? E é obviamente através dessa aproximação que surgem todas as outras demais realizações humanas, né? O homem não é um ser para viver no isolamento. Isso é algo que você observa na religião e também observa na sociedade. Lei da liberdade. Todos somos livres para pensar e agir. Deus nos deu a liberdade para chegarmos à maturidade, não como escravos, mas como filhos livres e responsáveis. Assim também não temos o direito de impedir a liberdade dos outros. Será que de fato o ser humano preza, valoriza a liberdade? Sim. Que o digam agora aqueles que estão atrás das grades nos presídios, loucos para fugir, loucos para sair dali. Os que estão nas suas casas se sentem bem no interior das suas salas, quartos, mas de repente surge-lhes a vontade de sair das quatro paredes de seus cômodos, de suas casas, para fazer o quê? Para experimentar, para desfrutar da liberdade que só se encontra aonde, gente? Que só se encontra na vivência mais próxima desse universo, dessa natureza, ok? Pois, para finalizar, a lei do trabalho. Bom, só antes de falar da lei do trabalho, nós vamos falar aqui sobre a lei da liberdade. Assim como você observa a vontade do ser humano sempre em ser livre, isso também está presente nas religiões, né? Só que essa lei da liberdade, ela não dá ao homem a liberdade para o uso irresponsável, assim como também nas tantas e tantas sociedades. Ninguém pode se determinar 100% livre para fazer o que quiser, ok? Pois bem, a lei do trabalho. O trabalho é necessário à nossa sobrevivência, além de nos permitir aperfeiçoar o mundo e a nós mesmos. Pois bem, se todos nós, seres humanos, damos importância e valorizamos a nossa vida, nós temos que reconhecer que para vivermos temos que trabalhar. E por trabalho, toda atividade física e mental que nos proporciona o alcance daquilo que nós precisamos para a nossa sobrevivência. Para a nossa alimentação, precisamos plantar, precisamos colher. Para o nosso corpo, nós precisamos alimentá-lo. Para termos vestes que nos protejam do frio ou do calor, nós precisamos retirar, porque isso não nasce pronto. Nós precisamos ir atrás. Então, tudo isso envolve trabalho, que também está contido nas religiões, né, no mundo sagrado, e se observa nas leis naturais. Então, percebam que dentro desse contexto, né, nós observamos uma certa linha de conexão, linha de relação entre o mundo, as leis físicas e naturais do universo e as leis sagradas. Né? Elas se conectam, se entrelaçam, ok? Então eu vou desejar a vocês aí bons estudos, né? Na sequência da nossa atividade, da nossa videoaula, eu quero apresentar a vocês as nossas atividades, e essas atividades elas estão aí divididas em 5 questões, né? Na qual vocês vão marcar a alternativa correta, ok? Leiam com atenção, escutem se necessário por mais de uma vez e, dentro da possibilidade, respondam com o máximo de tranquilidade, de modo que vocês possam ter o melhor aproveitamento possível. Forte abraço a todos e aqui me despeço, professor Ney Costa, do Ensino Religioso. Até mais!